25 de novembro de 2016. Palmeiras acerta últimos detalhes para jogo que pode valer o título brasileiro. Técnico Cuca fala da expectativa para o confronto. No Santos, o meia Elano anuncia a despedida dos gramados, na véspera da partida contra o Flamengo. Corinthians recebe o Atlético Paranaense em duelo direto pela Libertadores. O zagueiro Maicon lamenta não ter jogado futebol com Rogério Ceni e está ansioso para trabalhar com o novo treinador do São Paulo. E ainda, Vasco tem jogo de vida ou morte na Série B. Volante do Galo se diz indiferente ao trabalho de Marcelo Oliveira. E sem a Arena Condá, Chapecoense escolhe o Couto Pereira para enfrentar o Atlético Nacional na decisão da Sul-Americana. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva de hoje começa falando do quê? Do Palmeiras, que pode ser campeão brasileiro neste domingão, quando recebe a Chapecoense no Allianz Parque. Basta um empate ou até mesmo um resultado que não seja a vitória do Santos no duelo com o Flamengo para que o Verdão levante a taça que não vem há 22 anos. Na academia de futebol está o repórter Felipe Esboril acompanhando os trabalhos do Verdão e a coletiva do técnico Cuca. Boa noite, Esboril. Boa noite, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Acabou de terminar, inclusive, a entrevista coletiva do técnico Cuca. Alguns jogadores estão aqui ainda no campo. Eu vou pedir para o nosso Bruno, cinegrafista, mostrar o Fernando Praz, que está ainda fazendo os últimos alongamentos ali. O goleiro Vinícius também está por ali, o Alexandro, o preparador físico do Palmeiras também tá por ali. Enfim, a gente acabou de ajeitar as coisas aqui mesmo no campo, porque há 5 minutos terminou a entrevista coletiva do técnico Cuca, que foi muito divertida, inclusive, a última coletiva antes do jogo contra a Chapecoense, neste domingo no Allianz Parque. Último jogo de Gabriel Jesus em casa, despedida da torcida, enfim, ele ainda curte os últimos momentos como jogador do Verdão, e o técnico Cuca falou justamente sobre isso, dele aproveitar cada momento como jogador do Palmeiras. Ficar falando assim, já pensando em saudades, essas coisas é ruim, né? Vamos desfrutar desse momento que a gente pode contar com o Gabriel, um grande jogador, que ele pode jogar no Allianz Parque, que é um grande lugar, um grande cenário para um grande jogo. Então vamos pensar em coisa boa, pensar em fazer um jogo bom, aí depois vem final, tem despedida, tem tudo, né? Mas vamos tentar fazer o nosso melhor. A gente está melhor posicionado agora, Michele. Vou pedir para o Bruno mostrar o Praz agora. Por que eu estou insistindo no Fernando Praz? Ele será relacionado para essa partida de domingo contra a Chapecoense. Vai ser um dos 3 goleiros que poderá defender o Palmeiras. O Cuca não sabe ainda se vai cortá-lo ou não, mas disse que vai fazer essa homenagem ao goleiro que se recupera de uma fratura no cotovelo. Enfim, ele já está treinando normalmente, inclusive hoje treinou normalmente. E o Cuca, enfim, elogiou demais a presença do Fernando Praz, ele que foi sempre muito importante na liderança do Palmeiras. E o Cuca também falou aqui, Michele, além desse assunto do Fernando Praz, confirmando que o goleiro será relacionado para essa partida contra a Chapecoense, falou justamente da Chapecoense, adversário do Palmeiras, que está na final da Copa Sul-Americana e pode inclusive entrar com um time reserva. Será que isso pode facilitar a vida do Palmeiras? Na opinião do Cuca, não pode não. A gente tem que lembrar todo dia que nós vamos ter um adversário difícil pela frente. E a gente sabe que a Chapecoense está envolvida num outro campeonato que no momento é mais importante para ela, porque é uma final e é a primeira vez que ela chega, é a primeira vez que eu acho que um time de Santa Catarina chega numa competição tão longe, e nós estamos torcendo muito para que eles tragam esse título para o Brasil, né? Então, mas a gente não se ilude, né? Pensando, pode ser um time misto ou aquilo. A Chapecoense fez grandes feitos nesse campeonato, se a gente for lembrar aí com São Paulo, com Corinthians, com Botafogo e outros que me fogem agora. Então a gente não pode cair no engano de achar que o jogo não vai ser complicado, porque vai ser muito difícil, vai ser complicado, e a gente tem que ir preparado para um jogo duro, como foi com o Internacional, como foi com o Botafogo também.
Palmeiras está com os pés no chão. Foi o que disse o técnico Cuca, que reiteradamente, durante várias vezes nessa entrevista coletiva, não quer ser de comemorar o título antecipadamente. Até mandou um recado para Florianópolis, lá para os jogadores da Chapecoense, dizendo que o Palmeiras não é campeão ainda, não tem esse clima de já ganhou. É claro que os ingressos já estão esgotados lá no Allianz Parque para domingo, para essa grande partida contra a Chapecoense. O torcedor está ansioso, os jogadores estão ansiosos, enfim, o técnico Cuca está ansioso, inclusive permitiu com que vários torcedores entrassem essa tarde de sexta-feira aqui na Academia de Futebol para acompanharem o treino do Palmeiras. Ontem foi assim, durante toda essa semana foi assim, muitos torcedores, 60, 70 torcedores, foi um festival de selfies, de fotos, de autógrafos, enfim, Jailson, Edu Dracena, o pessoal todo atencioso com o torcedor do Palmeiras que esteve presente essa tarde aqui na Academia de Futebol. Enfim, o clima é esse, de expectativa, de ansiedade, mas todo mundo com o pé no chão. Eles contam os minutos para que esse título chegue. O Palmeiras, que não é campeão desde 1994, há 22 anos, né, do Campeonato Brasileiro, mas um pontinho só, dependendo até do resultado do jogo contra o Santos e o Flamengo. Esses dois se enfrentam no Maracanã no domingo também. Dependendo desse resultado, o Palmeiras não precisa nem marcar pontos para ser campeão, mas todos querem que o Palmeiras vença para que a festa se complete nesse domingo no Allianz Parque. Michele, daqui a pouco eu volto com o provável time do Palmeiras, o que o Cuca fez aqui no treinamento dessa sexta-feira. Enfim, tem novidade no campo, novidade que não treinou ontem, apareceu no gramado nesta tarde. Enfim, daqui a pouco eu conto mais do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva, tá, Michele? Combinado, Felipe Esboril. Então a gente fica aguardando o seu retorno aqui com mais novidades quentinhas para o nosso telespectador. Celso Cardoso, boa noite. Chico Lang, boa noite. E aí? Boa noite, Michele. Palmeiras boa noite, campeão domingo, já tá tudo certo, só estender a bandeirinha na janela. Vamos antecipar a enquete, então? Então vamos antecipar a enquete. É para antecipar a enquete? Não, você que perguntou, né? Não sei se é essa a enquete. Essa a enquete? Mas eu antecipo, com o maior prazer. Palmeiras será campeão brasileiro neste domingo? Pois é, eu acho que vai ser sim. Sim! O Santos tem um jogo muito difícil com o Flamengo. O Santos tem feito, quer dizer, uma campanha maravilhosa, mas não sei, está com um cheiro de empate esse jogo lá no Rio. E o Palmeiras aí não precisa nem depender do resultado do Santos, né? Agora, um time que nos últimos 19 jogos perdeu apenas uma partida, difícil você imaginar perdendo duas seguidas, sabe, com a taça na mão. Então, o Palmeiras, na pior das hipóteses, empata o jogo e vai ser campeão no final de semana. Não tenho a menor dúvida. Essa ansiedade faz parte, mas é uma ansiedade muito mais da festa em si do que de medo de não conseguir resolver. O Palmeiras está muito seguro do que ele pode, tem demonstrado uma vontade fora do comum, uma absurda. Foi assim no jogo contra o Botafogo, que foi um jogo difícil. Foi assim contra o Internacional, foi contra o Sport. Aliás, todos os jogos que eu acompanhei, estava lá no estádio, vi. Que uma coisa, muitas vezes, é você ver o jogo pela televisão, então você vê a imagem ali, enquadrada. Sim. Quando você está no estádio, você tem a dimensão de todo o campo. Então você vê a entrega, a distância do jogador até a bola. Os jogadores do Palmeiras estão sempre chegando antes, o que demonstra uma vontade redobrada, vontade de ser campeão. E vai ser premiada essa vontade, claro, com o título no próximo domingo. A torcida palmeirense merece, porque sofreu muito nos últimos anos. Muito. Nos últimos 16 anos ganhou só 3 títulos. É muito pouco para um time com a camisa que tem o Palmeiras. Chico Lang, é importante esse carinho do torcedor aí? Isso ajuda ou será que deixa o atleta mais ansioso? Olha, Michele, é o seguinte, é importante, mas se eu fosse o Cuca, eu não teria aberto o treino para a torcida, não. Eu acho que os jogadores não podem perder o foco da vitória. Tem que entrar em campo com a vitória. Esse negócio que a torcida apoia todos os jogadores, evidentemente que todo mundo sabe. É claro, todo mundo, o Palmeiras fez por merecer levantar esse título. Mas eu acho que é fazer festa antes da hora. E só o peru morre na véspera, viu, Michele? O meu pai sempre falava isso para mim. Até antes de morrer ele falou. Eu falei, pai, eu vou trabalhar. Ele falou assim, pode ir sossegado, filho, porque só o peru morre na véspera. Aí quando eu voltei ele morreu. Mas não morreu na véspera, morreu na hora que tinha que morrer. Então é o seguinte, é difícil esse negócio de fazer festa antes da hora. Se eu fosse o Cuca, eu não deixava. Você vê que o Jailson tirando aí foto no pau de selfie, né?
O Gabriel Jesus parando para dar autógrafo, tirando selfie. O Gabriel, o menino Gabriel também, mesma coisa. O Gabriel volante. Quer dizer, eu acho que não está errado isso. Tem que ter máxima concentração. Pode selfie aí do nosso querido Jailson, que é uma das figuras importantes nessa reta de chegada. O prazo no banco é importante também. O Gabriel Jesus parou ali para conversar. Isso tudo, na verdade, aumenta a ansiedade, sabe? E você percebe que não só você está na expectativa, como milhões de pessoas também estão, né? Que aí, no caso, é a torcida do Palmeiras. Uhum. Então, eu acho que não se deve abrir, assim, em véspera de campeonato decisivo, o CT. É um negócio, tem que ser meio pragmático nessas horas. Tá. Eu me lembro, só para completar, que o ano passado o Tite não abriu. E o Corinthians foi campeão 3, 4 rodadas antes. Ele não abria, de jeito nenhum. Aí depois que foi campeão, abriu. Mas também depois aí, tanto faz como tanto fez. Né? Aí tá certo, tem que abrir mesmo. Porque o time está nos braços da torcida. Mas eu acho isso errado. Tomara que não atrapalhe a festa. Bom, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é justamente sobre isso. O Palmeiras será campeão brasileiro no domingo? O Celso disse que sim. Chico? Olha, eu acho que esse domingo não. Não? Não. Mas o domingo que vem vai. E se for esse domingo, você vai cortar o cavanhaque? Vai tirar o cavanhaque? Não, eu não... Estão me cobrando. Todo mundo está me cobrando. Eu não me lembro dessa aposta. Vamos ter que relembrá-lo. Se tiver alguma coisa gravada, evidentemente que sim. Mas não deve ter, eu não fiz nada disso. Tá bom. Acho que foi o Celso que falou. O Celso? Nem cavanhaque eu tenho. Vai ter que deixar o cavanhaque, então. Deixo, sem nenhum problema. Se o Palmeiras deixou for uma vez uma barbinha aqui, lembra? Não, mas ele deixou uma penugem aqui. Deixou uma penugem aqui e tal. Fez uma trancinha. Posso deixar o cavanhaque, tem nenhum problema, não. Vai deixar? Mas se o Palmeiras for campeão? Não fiz nenhuma aposta, né? Mas posso fazer uma que deixo, tem problema. Copa Sul-Americana, o Atlético... vetar a minha participação no Gazeta de Cavanhaque, caso contrário eu compro. Vai ficar interessante. O Atlético Nacional, atual campeão da competição e também da Libertadores, será o adversário da Chapecoense na decisão. Ontem, jogando em Medellín, o time colombiano não saiu do 0-0 com o Cerro Porteño. Como o jogo de ida terminou empatado em 1-1 no Paraguai, o alviverde colombiano ficou com a vaga na decisão. A primeira partida acontece já na próxima quarta-feira na Colômbia. O jogo de volta com o mando da Chape será na semana seguinte em Curitiba. Hoje, a equipe catarinense divulgou que escolheu Couto Pereira, casa do Coritiba, para mandar o jogo. A Chapecoense teve que mudar de estádio porque a Arena Condá não tem capacidade para 40 mil espectadores, como manda a regra da Conmebol para decisões de torneios continentais. Liga Europa, a bola rolou nesta quinta-feira pela competição europeia e teve surpresa. A Inter de Milão foi derrotada de virada pelo Hapoel de Israel, gente, e foi eliminada com uma rodada para o fim da fase de grupos. Já a Roma e o Manchester United golearam. E olha, gente, esse aí, a Internacional de Milão, é o time do Gabigol. E já foi time do Ronaldo Fenômeno e já foi time do Adriano também. E agora você vê que o Gabigol foi para lá com pinta de que ia resolver qualquer tipo de problema e não resolveu absolutamente nada. E perder para o time de Israel é a mesma coisa que você jogar com o Bragantino e ser desclassificado né, numa Copa do Brasil. Né? É mais ou menos isso. Ou perder para o Asa de Arapiraca, como já aconteceu aí com vários times aí. Ou perder do Tolima, para não dizer que não falei de Flores. Né? É a mesma coisa. Então, quer dizer, alguma coisa está errada lá no Internacional de Milão, que é um baita clube, hein? Estádio San Siro, bonito, conheço bem, sei como é que é. É um negócio lindo, lindo de morrer. 4 torres, né? Assim nas pontas, o estádio se liga pelas torres. Negócio fabuloso. Shopping center em todas as torres. Negócio gigantesco. Agora que o time está ruim, o time está mal. Domingo, a partir das 9 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate ao vivo com tudo sobre a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Será que o Palmeiras vai ser campeão nesse domingão? Ou será que vai dar zebra e o Santos se mantém vivo na disputa? Os jogos do Verdão e do Peixe serão tema de discussão no Mesa, mas também tem o Coringão do Chico Lang buscando uma vaga na Libertadores e o São Paulo se preparando para a era Rogério Ceni.
e muito mais. A gente te espera domingão a partir das 9 da noite. E os vencedores do Troféu Mesa Redonda já estão definidos, mas para você saber quem faz parte do time dos melhores do Brasileirão, você vai ter que esperar até dezembro, até o dia 11 de dezembro, quando vai ao ar o Oscar do futebol brasileiro. E a Lux Color, a Baltec e a cerveja A Outra estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, 13ª edição. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Atlético Goianiense e o Avaí garantidos para o Brasileirão do ano que vem. Bahia, Vasco e Náutico ainda brigam por 2 vagas. Confira os jogos da última rodada. 2 partidas acontecem nesta noite. Vamos colocar a arte aqui, ó. O Paraná recebe o Tupi às 7h15 no estádio Dorival Brito e o Paysandu enfrenta o Criciúma às 8h30 em Belém do Pará. Amanhã todos os jogos começam às 5h30 da tarde. Na Arena Pernambuco tem Náutico e Oeste. O CRB joga com o Luverdense em Maceió. O Bragantino recebe o Londrina em Bragança Paulista. O Vasco encara o Ceará no Maracanã. O Atlético Goianiense enfrenta o Bahia em Goiânia. Joinville e Vila Nova jogam na Arena Joinville e o Avaí recebe o Brasil de Pelotas em Florianópolis. Amanhã o Vasco vai para o tudo ou nada, tentando o retorno à Série A. Com todos os 51 mil ingressos vendidos, o Cruz Maltino encara o Ceará nesse sábado no Maracanã. A situação do clube é delicada e só a vitória garante o retorno à Série A. Com 62 pontos, o Vasco ocupa a 4ª colocação, 2 à frente, aliás, do Náutico, que nesse final de semana recebe o ameaçado Oeste de Itápolis, na Arena Pernambuco. Durante toda a semana, o Vasco fez treinos fechados no CT João Avelange, em Pinheiral. Os jornalistas não tiveram acesso aos jogadores, que também não fizeram registros das atividades nas redes sociais. O que se sabe é que Jorge Henrique deverá ser titular no ataque e que Ederson, que se lesionou contra o Criciúma na última partida, não será sequer relacionado. Bom, o Vasco tem aí a chance de evitar um grande mico. Todos os grandes que caíram, não decepção feita ao Fluminense, chegou a cair para uma 3ª divisão e voltou depois numa virada de mesa. O Grêmio também, que foi para a 2ª e voltou numa virada de mesa. Mas todos os grandes praticamente sempre cumpriram com o papel, ganhando o título da Série B. Que não é nenhum título de você se orgulhar, sabe? O Corinthians uma vez até falou de botar a estrela na camisa. Não é para isso. Mas que é obrigação vencer a Série B. E o Vasco corre o risco de permanecer na 2ª. Joga em casa, é verdade, tem o apoio do torcedor, mas a pressão também é muito grande. Vai depender muito de como esse time vai driblar os nervos para conseguir vencer o jogo. O Vasco não tem alternativa, ele tem a obrigação de vencer. E não poderia ter tropeçado tanto no campeonato como tropeçou, principalmente no final de semana diante do Criciúma, Chico. Final de semana passado, né? Gozado, Celso, eu tenho acompanhado todos os jogos do Vasco, até porque o meu genro é vascaíno, né? Casado com a minha filha Bruna, mais velha. E eu tenho acompanhado. E eu fico impressionado, cara, com como o Vasco fica nervoso. Olha o jogo do Criciúma que você falou aí. Olha o pênalti que o Diguinho fez no cara, sem a menor necessidade, cara. Era o jogo 0-0, esse empate já dava um sossego pro Vasco, né, na tabela. Aí depois teve outro pênalti que o Criciúma perdeu ainda, um outro pênalti. E os jogadores do Vasco estão jogando com um saco de 200 quilos de arroz nas costas. Então, o time que entra em campo assim, geralmente não consegue grande coisa, não. E esse jogo com o Criciúma, o Eurico Miranda fez muito bem de levar para o Maracanã. Porque se joga em São Januário e por um acaso, né, perde o jogo, meu Deus do céu, ia dar morte. Né? Você sabe que São Januário fica no meio de uma comunidade que lá não é meio... É meio complicada lá, a comunidade que fica o Vasco. Então o pessoal ia descer do morro e ia destruir tudo ali. Então quer dizer que nem vai ser no Maracanã. Mas é um negócio incompreensível o estado que está
Os jogadores do Vasco estão com os nervos à flor da pele. A bola está pesando 200 quilos, Michele. Não é fácil, né, Chicão? Bom, agora é hora de conferir a penúltima rodada do Brasileirão. 3 partidas acontecem amanhã, Boquinha. Botafogo e Ponte Preta jogam às 8 horas na Ilha do Governador. No mesmo horário, o América Mineiro recebe o Sport na Arena Independência. E o Coringão do Chico Lang enfrenta o Atlético Paranaense às 9 da noite na Arena Itaquera. Domingo, 5 da tarde, tem Flamengo e Santos no Maracanã. Palmeiras e Chapecoense na Casa do Verdão, Atlético Mineiro e São Paulo na Arena Independência, Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio, o Figueirense recebe o Fluminense às 7h30 em Floripa, no mesmo horário Santa Cruz encara o Grêmio no Arruda e fechando a rodada, Coritiba e Vitória jogam 8 da noite no estádio Couto Pereira. Na Série B, a luta do Vasco é para subir. Na Série A, o Internacional luta desesperadamente para não cair, né? Para continuar na elite. O Colorado pega o Cruzeiro na última partida em casa no campeonato e só a vitória interessa. Um dos jogadores que está sendo poupado de críticas pela torcida é o goleiro Danilo Fernandes, que chegou neste ano e não quer ficar marcado por fazer parte do elenco que caiu com o Internacional. Acho que vai ser um clima, está sendo, né, um clima bem pesado, né, nos últimos jogos aqui dentro de casa, né? E a gente tem que fazer de tudo dentro de campo para que o torcedor venha junto com a gente. A gente tem que dar vida lá, porque eles vão ver isso, eles vão reconhecer isso dentro de campo e vão gritar e vão nos apoiar os 90 minutos, né? Claro que a gente quer sair do Beira-Rio sendo a última partida no ano com uma vitória, para ter mais uma semana de vida dentro do campeonato. Então, esquecer. Acho que a gente tem que esquecer tudo que aconteceu e tem que pensar nessas 2 semanas como uma semana da nossa vida mais ainda do que está sendo, né? Acabei de chegar e vivendo uma situação dessa, entrar na história do clube desse jeito, eu não quero, né? Tenho certeza que os meus companheiros também não. Então, independente de jogadores que chegaram, de jogadores que já estão aqui, vai marcar a história de um clube, né? Uma história linda, uma história de conquistas, uma história vitoriosa, e a gente não pode entrar nessa história com uma marca dessa de primeiro elenco nessa rebaixada. Então, a gente tem essa consciência, a gente vai fazer de tudo para sair de cabeça erguida, fazer esses 2 jogos muito bons, conseguir as 2 vitórias, que é o que a gente tem que fazer, não tem outro resultado a não ser as 2 vitórias. Situação difícil do Internacional. Tem que vencer as 2 e torcer para o Vitória perder uma. Perder uma. E o último jogo do Vitória é contra o Palmeiras. Isso. Dependendo do Palmeiras, vai ter que entrar para ganhar. Sei lá, né, de repente. Mas não vamos pensar nisso. Vamos só falar do Danilo Fernandes. Danilo Fernandes é um dos elegidos, ou eleitos, né, melhor assim, do novo técnico do São Paulo, Rogério Ceni, para a temporada 2017, viu? Já trouxeram o Sidão, né? E agora devem trazer o Danilo Fernandes para ser o titular de São Paulo na próxima temporada. Goleiro que foi revelado na base do Corinthians, ele disputava a posição com o nosso querido bracinho de jacaré, né? O Júlio César, e aí depois chegou primeiro o Cássio, desbancou os 2, aí depois veio o Walter, desbancou primeiro o Júlio César, foi para o Bahia. Aí depois o Danilo Fernandes foi para o Internacional. E, infelizmente, o Internacional não está à altura dele, né? Porque ele jogou um bolão contra o Corinthians. Salvou o Internacional de uma goleada de no mínimo 5-0. E vem salvando o Internacional de não estar rebaixado nas últimas 4, 5 rodadas. Então, é uma situação difícil para o Inter, mas boa para o Danilo Fernandes, que apareceu e deve fazer a temporada 2017 no São Paulo. Muito bem, o Atlético Mineiro vive uma semana conturbada. A derrota na primeira decisão da Copa do Brasil e a demissão do técnico Marcelo Oliveira deixaram um ambiente conturbado lá no clube. O volante Rafael Carioca, que vinha ficando no banco com o treinador, fez críticas a Marcelo Oliveira. A saída dele, nesse momento importante que a gente vive, uma final semana que vem, brigando pelo G3, é difícil de analisar porque o presidente ele montou um elenco de muita qualidade e ele tem qualidade para as escolhas dele. Então, isso aí eu não entro muito no mérito da saída dele. Para mim, é desigual
A gente tem o Diogo, que tem muita qualidade, que eu já trabalhei um tempo atrás com ele, ano passado, na mesma época. Então, para mim, a saída do Marcelo não é indiferente. Em relação ao momento que a gente vive, a gente sabe da importância que tem esses 3 jogos. Conversamos muito com o Diogo ontem e com o presidente. Ele pediu para a gente ter muita força nesse momento, porque o tapa que nós tomamos na quarta-feira doeu, está doendo até agora, porque perdemos jogando mal. Então é hora de refletir, é hora de tirar forças. Acho que o ânimo tem que se renovar depois de chegar um treinador novo, que vai ver as escolhas dele, então é força nesse momento. Se dentro do Galo tinha gente insatisfeita com Marcelo Oliveira, no rival Cruzeiro, o técnico Mano Menezes se solidarizou com o colega de profissão. Essa notícia é o destaque que a gente traz para você do site gazetesportiva.com. Para o comandante do Cruzeiro, as coisas no futebol brasileiro estão piorando com a troca frequente de treinadores. O Mano disse que a demissão do Marcelo Oliveira no meio de 2 partidas de uma decisão é uma total falta de respeito com o profissional. Ele ainda lembrou o caso de Falcão, que foi demitido do comando do Internacional após 5 jogos no comando. Ontem, o presidente do Galo, Marcelo Nepomuceno, disse que demitir o treinador serviu para chamar a responsabilidade para o próprio presidente. E aí? Grande coisa, o que mostra que ele é um grande incompetente. Não joga? Não joga. Pois é, sabe? Não, e aí você vê também o jogador falando sem qualquer tipo de comprometimento com o técnico, né? Porque estava de biquinho, porque foi pro banco, alguma coisa assim. Para mim é indiferente. Para você ver como que é. Quando o jogador também está com uma vontade, daí fica claro isso, não compra a ideia do técnico. Poxa vida, podem falar o que for do Marcelo Oliveira, mas na minha cabeça não entra que um técnico chega, por obra do acaso, 5 vezes numa final de Copa do Brasil. Que ganha 2 títulos de campeão brasileiro, sabe? Numa sequência, por acaso. Que faz o trabalho que fez o Curitiba, quase entrando pro livro dos recordes, com a campanha que fez o Curitiba, por acaso. Então, faltou respeito, sim. Faltou respeito. Você trocar o técnico no meio de uma decisão é uma coisa absurda. Bem nesse finalzinho. Eu falei de incompetência, que mostra que eles foram incompetentes na contratação do técnico. Não dá para entender. Se você contrata um treinador para ser o comandante numa equipe e tira no meio da final, é para chamar a responsável do presidente. O presidente já errou quando contratou, então. Porque contratou sem confiar no profissional que tem. Não se tira no meio de uma final, encerra-se um trabalho, pelo menos. Um jogo. Pois é, sabe, é uma coisa absurda. Na verdade, ele fez isso para tirar o dele da reta, né? Evidentemente. Mas olha, eu fiz alguma coisa. Torcida, jogou para a torcida, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa a gente tem que dizer do Marcelo Oliveira, né? Respeito é uma coisa que o cara conquista. Ele não ganha, ele não ganha de graça. Ninguém é desrespeitado porque as pessoas acham que o cara tem sapato azul e gostariam que ele tivesse preto, ou não gostam da cor do olho dele, ou da cor da pele. Respeito se conquista. O cara conquista como? Dentro de campo, com treino, se impondo para os jogadores, se impondo para a diretoria, coisa que não parece que não é bem o estilo do Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira talvez se desse muito bem num time não tenha tanta pressão, como ele foi no Cruzeiro. O Cruzeiro não é tão assim, de pressionar, mandar embora e tal. É um time mais que segura a barra. E o São Paulo também. O São Paulo, ele seria um treinador ideal para o São Paulo, onde não há tanta cobrança. Mas, enfim, agora vai para o Galo é fogo, né? O cara tem que se impor, tem que chegar, não. Quem manda aqui sou eu e pronto, vai ser assim. Pode estar até errado, mas erra com convicção. Impõe a respeito, entendeu? É o jeito. Agora, não é o caso dele, tem um gênero diferente, é mais tranquilo. E isso aí que os caras andam na cabeça dele e fazem o que quiser. O jogo é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, mas no São Paulo o principal assunto continua sendo a contratação do agora técnico Rogério Ceni. Mas só começa o ano que vem a treinar, né? Mas já tá o oba-oba. Veja com Alexandre Silvestre. Adivinhe quem aparece de limousine no CT do São Paulo? Não é ele. É ela, a padroeira do Brasil. Nossa Senhora de Aparecida abençoa o Clube da Fé, o tricolor, à espera de novos milagres de Rogério Ceni, não mais como goleiro do time. Graças a Deus, espero que seja dessa maneira. Espero que ele consiga colocar a equipe no eixo, uma equipe com postura. A
A gente sabe que tem jogadores que tem que melhorar muito a sua postura, não é alguns jogadores, é a equipe no geral. É um treinador que vai ser muito rigoroso, é um cara que tem muita responsabilidade, cara que não aceita corpo mole, e eu tenho certeza que esses quesitos vão nos ajudar bastante na próxima temporada. Rogério Ceni tem muitos mandamentos. Eu acho que esses são fundamentos principais para o futebol. Se o cara não tiver compromisso, se o cara não tiver raiva na derrota, se o cara não buscar trabalhar, aprimorar, eu acho que jogador de futebol não tem êxito nenhum. Então eu acho que se ele conseguir passar esses fundamentos que ele teve como jogador, agora como treinador, para todos os jogadores do elenco, eu acho que vai ser um ano de muito sucesso no São Paulo. Dizer amém para tantos treinadores que peregrinam há tempos no futebol brasileiro e não reverenciaram um iniciante. Seria ceticismo? A gente vê muitos treinadores aí com anos de trajetória no futebol, mas que não tem títulos alguns no seu currículo. Então por que não ser Rogério Ceni? Por que não ter uma aposta no Rogério Ceni? Rogério Ceni parou de jogar bola no final do ano passado. Maicon chegou ao São Paulo um pouco depois, no início dessa temporada. Está ansioso para trabalhar com o novo treinador e representá-lo dentro de campo. Independente de ser capitão ou não, eu quero jogar. Meu pensamento é em jogar e poder ajudar ele e a equipe de São Paulo. Então o meu pensamento não é em ser capitão. Claro que eu gostaria sim de ser capitão. Venho efetuando essa braçadeira de capitão já tem um bom tempo. Se tiver que dar continuidade, vou dar. Não trabalhei com ele, não tive oportunidade, infelizmente, de jogar ao lado dele. Mas como jogador, e ele como nosso professor agora, espero que ele consiga emplacar uma dinâmica muito positiva no São Paulo. É um treinador que vem motivado, que vem confiante. É um treinador que a diretoria apostou nele. Então, com a sua motivação, é a sua primeira experiência, mas é um treinador, que tem que habituar um pouco também, que a gente está acostumado de ver ele como jogador. Rogério te perdoa, Maicon. Essa confusão no jogo de palavras não é pecado. A santa que o diga. Nada demais, acontece. Era jogador até no ano passado, quer dizer. Então, faz parte. Mas eu acho legal a Nossa Senhora Aparecida ser levada lá no São Paulo. Eu acho muita gente hoje em dia é contra a religião, qualquer tipo de religião, eu não. Eu acho que a religião, no mínimo, ela traz um pouco uma noção de ética para as pessoas. E o que falta, às vezes, hoje para o brasileiro é um pouco de ética. É saber, ter noção do que é certo e do que é errado. Então, não sou contra, não. Acho que todos os clubes deveriam adotar, pelo menos, uma visita religiosa, assim, Aparecida, ou aceitar uma visita de algum desses bispos evangélicos, né? Candomblé, ser mais dinâmico. Eu acho que dá um pouco de sentido do que é certo e do que é errado, sabe? Eu acho que falta um pouco isso para o brasileiro, né? Abrindo esse parênteses. Fechando parênteses, evidente que o Rogério Ceni, ele é um ex-jogador ainda, né? Ele não é treinador. Mas eu, particularmente, acredito que ele vai ter um sucesso muito grande na profissão. E não importa onde ele comece, viu? Ele podia estar começando até no Nacional, aqui da capital, que é do outro lado da calçada, de onde fica o CT de São Paulo, que ele teria sucesso também. Ele tem personalidade. Por exemplo, ele jamais aconteceria com ele o que aconteceu com o Marcelo Oliveira. Jamais. Ele não seria mandar embora, mas nem a pau. Para começar, não perderia de 3-1 lá no Mineirão. Vamos aguardar. Ele tem personalidade, ele é um cara de opinião, ele sabe o que ele faz, ele assume o que ele faz. Então, eu acho que isso é a principal característica do chefe, chamar a responsabilidade para ele. E hoje o treinador está sendo provado aí com o Tite, que cada vez mais é importante para você colocar ordem na casa. Veja o Cuca, por exemplo. Chegou numa hora que o Palmeiras mais precisava de autoridade no vestiário. Chegou o Cuca. E o Cuca é um cara chato. Ele pega no pé mesmo, ele cobra os caras. E se encher o saco dele, ele mete a mão no cara. Ele é assim, o Cuca é desse jeito. É meio maluco. E deu certo no Palmeiras, que respeitaram ele. Então o Rogério Ceni não vou dizer que
é tão assim que nem o Cuca, mas é um cara que se impõe. Então eu acho que o São Paulo está fazendo uma aposta e uma boa aposta. Mas o Cuca é muito querido também pelo elenco do Palmeiras, né? Acho que o Rogério também vai ser, porque ninguém nunca saiu do São Paulo reclamando do Rogério Ceni, né? Não, o Cuca só tem aquilo que o Godoy fala, ele é meio supersticioso. Muito supersticioso. Gosta de rezar, anda com texto e tal. Mas é aquilo que eu falei da ética no comecinho. Ele é bom, é um cara que você sabe o que pensa, sabe o que ele quer, sabe o que agrada, o que desagrada. E é um cara transparente, o Cuca. Então por isso que deu certo. Que nem o Tite, que nem eu disse o Celso aqui, vive dizendo a meritocracia, né? O Tite é transparente. Então hoje em dia se exige isso no futebol. Seguinte, agora nós vamos voltar lá para a Academia de Futebol do Palmeiras. Cadê o Felipe Esboril? Põe ele no ar, Barba. O Esboril acompanhou os trabalhos lá do Verdão nessa sexta-feira. Boa noite mais uma vez, Esboril. E para você, o Palmeiras vai ser campeão esse domingão? Não tem jeito, né, Michele? Não tem mais jeito. Falta apenas um pontinho para o Palmeiras ser campeão. Esse domingo não escapa, a torcida vai lotar o Allianz Parque e teremos até a presença da tão cobiçada taça do Campeonato Brasileiro, que vai estar aguardando o Palmeiras conquistá-la. O Palmeiras que vai conquistar o 9º título do Campeonato Brasileiro ao longo de sua história. O técnico Cuca vem liberando a entrada dos torcedores, como eu disse na primeira entrada aqui no Gazeta Esportiva. Isso tem sendo muito benéfico, esse contato dos torcedores com os jogadores. E ele disse sobre esse assunto como ele vê esse carinho todo. Inclusive tinha até uma faixa hoje aqui pedindo para que ele ficasse. Eu faço questão de abrir o portão para os torcedores estarem presentes aqui, né? E muitos deles vêm de longe, não tem às vezes a oportunidade de ir num jogo, né? Então quando eu posso abrir, como essa semana toda, abrir para eles, amanhã, infelizmente não se pode abrir, mas eu gostaria que pudesse eles estarem presentes, porque eles fazem parte, né, do Palmeiras, né? Eu acho que a parte maior de um clube é a sua torcida, né? E a gente tem que sempre tratar bem eles. Tratar bem os torcedores, e esse torcedor que veio aqui com uma faixa dizendo para o Cuca ficar, ele é até de Cuiabá, a gente até conversou nos bastidores com ele ali, gostaria muito que o Cuca ficasse. Por quê? O Palmeiras amanhã tem eleições presidenciais, apenas um candidato, chapa única, Maurício Gagliotti, deve ser conclamado o novo presidente do Palmeiras, e as negociações pararam por aqui porque a direção quer que o Cuca consiga esse título para depois conversar com ele sobre uma eventual renovação de contrato ou mesmo uma saída do Cuca, que é algo até especulado, porque alguns clubes da China estão atrás dele, e ele até concedeu uma entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. Nessa entrevista, ele falou que gostaria de passar um período na Itália para adquirir conhecimento, estudar, visitar alguns clubes. E o técnico Cuca falou aqui na entrevista coletiva quando vai ser essa viagem à Itália. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente se presta a ter, melhor você vai ser como pessoa, como profissional também, né? Então eu tenho uma ideia de ir para lá agora no começo do mês que vem, de estar com a minha família, com a minha mulher, e ir para lá para ter um conhecimento de algumas situações que eu quero passar em alguns clubes lá da Itália, né? No Napoli, no Milan, na Inter. E a gente está trabalhando essa situação, mas é no mês de férias. Só saberemos se o Cuca permanece em 2017 para a disputa da Copa Libertadores, enfim, para o novo ano do Palmeiras, ao final dessa temporada, lá para o dia 15 de dezembro, quando o próprio Maurício Gagliotti, que vai ser o novo presidente, vai assumir o poder, o comando do Palmeiras, a presidência do Verdão. Nessa tarde, a novidade no treino do Palmeiras foi a presença de Tietê, que realizou um trabalho separado junto até com o zagueiro Mina. Ambos não treinaram ontem aqui na Academia de Futebol, apareceram no gramado e podem pintar como novidades nesse jogo contra a Chapecoense domingo no Allianz Parque. O Palmeiras que deve entrar escalado pelo técnico Cuca, com Jailson no gol, Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e também Zé Roberto. Thiago Santos, o Jean sendo deslocado da lateral para o meio-campo e o Moisés.
Eric pintando como novidade na equipe titular, Dudu e Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus que faz seu último jogo no Allianz Parque, como eu disse também nessa primeira entrada no Gazeta Esportiva, ele vai se despedindo da torcida, dos jogadores, está pendurado nesse jogo contra a Chapecoense. Se tomar cartão amarelo, não vai para Salvador enfrentar o Bahia na última rodada. Enfim, o Palmeiras, como eu já disse, Michele, conta os dias, as horas, os minutos, os segundos e os milésimos para ser campeão brasileiro. Michele, essa é a expectativa aqui no Verdão. Tá certo, Boril. E qual é o vinho que o torcedor palmeirense tem que tomar para comemorar a vitória, hein? Você que entende tudo de vinhos, Boril. Olha, Michele, o torcedor do Palmeiras poderia comemorar essa vitória com um belo Barolo, vinho forte, encorpado, para comemorar essa vitória. Seria de bom gosto para o torcedor palmeirense, um belo Barolo. O Celso, que gosta de vinho, sabe o que eu estou falando, não, Celso? Boa, Felipe Boril. E aí, Celso, você acha uma boa pedida? Uma boa pedida, claro. E o Gabriel tem que comemorar mesmo. E o Gabriel Jesus vai fazer falta o ano que vem para esse time do Palmeiras? Claro que vai fazer. Imagina, faria falta para qualquer time do mundo. É um jogador fazendo falta para a seleção daqui a pouco. É, um jogador diferenciado, um jogador que sabe fazer gols, quer dizer, tem personalidade. Tem que evoluir em algumas questões, principalmente no trato com a arbitragem, mas é bom jogador. Foi o grande destaque do Palmeiras, se bem... Não, foi um dos destaques do Palmeiras. Você falou do Moisés. Para mim, o Moisés foi o nome dessa campanha. O homem que ele vem desde o ano passado, até ganhou o troféu Meta Redonda no ano passado, como destaque do ano. E esse ano aqui ele se consagrou, né? E vai, com certeza vai ter sucesso. Cair na mão do Guardiola, né? Porque ele não sabe, ele vai aprender. Nossa. Olha que sorte, né? Tem cara que dá sorte, não tem jeito. Agora, eu sou favorável a uma champanhe, viu? Ah, é, Chico? Ah, sim. Que champanhe, é que eu digo, champanhe é que nem mulher. Todas são gostosas. Não tem uma que não preste. Todas prestam, são maravilhosas e todas são boas para tomar. Olha a cara do Zé Cardoso se escondendo lá, se escondendo. Muito bom, eu também, Schlang, eu fico com você. Quero uma bela de uma champanhe. Vamos estourar champanhe e fazer a festa do Verdão. E comer pizza, pronto, muita acabou, pizza lá na Moca. É coisa do italiano isso, né? Como a massa, vinho pizza. Também é. Não, vinho também, mas a champanhe é aquele negócio, né? Champanhe é champanhe. É para fazer festa. Fazer festa é champanhe. Também acho. No Santos, o meio-campista Elano já tem planos para o ano que vem? Veja com o Adriano Dolfi. No Santos, o meio Elano, jogador de 35 anos, um dos atletas mais experientes do clube, anunciou nesta semana que está se aposentando dos gramados. Elano vai iniciar uma nova função no Peixe. Será auxiliar técnico da comissão fixa do clube e vai trabalhar diretamente com o técnico Dorival Júnior. É uma nova oportunidade, eu acho que vai ser feliz, estou feliz, porque eu vou continuar buscando novas coisas, crescer com isso, aprender, começo um novo trabalho para que no futuro, quem sabe, eu consiga poder ajudar o Santos como eu sempre ajudei. É um cara que já viveu aí muitas emoções nesse período que atuou, fez uma carreira brilhante e reconhecida, tem tudo para que possa dar uma sequência, espero que ele se prepare cada dia mais e melhor, porque as exigências daqui para frente serão ainda maiores, eu não tenho dúvidas disso. Elano, por enquanto, continua no elenco do clube. Inclusive, está relacionado para o duelo com o Flamengo no final de semana. Jogo que vale a vice-liderança do torneio. Com poucas chances de conquistar o campeonato, o técnico Dorival Júnior elogia o trabalho realizado ao longo do ano e considera que o Santos, apesar do provável vice-campeonato, tem um futebol mais vistoso em relação ao líder Palmeiras. Eu acho que o Santos jogou boa parte do campeonato com um conceito bem definido de jogo. Da mesma forma fez o Flamengo, fez o Atlético. Palmeiras teve um momento dentro da competição que jogou um pouco diferente daquilo que vinha ou daquilo que vem acontecendo agora nesse final de turno. Foi um campeonato, sim, um campeonato muito bom. Flamengo e Santos têm a possibilidade de fazerem um grande jogo pela característica das duas equipes, lutando ainda pelos seus objetivos, naturalmente que não dependem única e exclusivamente dos seus resultados, porém eu acho que sempre que exista uma possibilidade você vai trabalhar no sentido de que no mínimo façamos a nossa parte e esperemos aí tudo que possa acontecer.
Nem poderia ser diferente o discurso do Dorival. Você tem que vencer, ponto, independentemente de Palmeiras ou não. Acho que o Santos pisou na bola, né? Aquele golzinho do Cruzeiro nos 43, aquele golzinho, não podia ter tomado. A mais. Atenção na marcação, né? Tomar gol na prorrogação é jogo duro. Estava impedido, é verdade. Estava impedido, tudo bem. Mas o Santos tem que também saber que está jogando contra a arbitragem também, né? Todo time que entra em campo tem que saber isso, que o juiz pode errar a seu favor ou contra você. Mas se errar a seu favor, ótimo, mas geralmente erra contra e na hora errada. Né? Então, quer dizer, Murphy, né? O negócio é triste de ver. Agora, o Santos também pisou na bola, né? Era para estar aí juntinho com o Palmeiras, cabeça a cabeça, perdeu 2 jogos em casa, não podia ter perdido. O Palmeiras também perdeu pontos que não podia perder. Né? Agora, esses pontos fazem falta. Mas é legal, o campeonato pelo menos chegou até a penúltima rodada sendo disputado, né? O primeiro lugar. Mas tem que acho legal o Santos. Isso. Poxa vida, a campanha que fez o Santos, especialmente nessa fase final de campeonato. O Santos estava lá em 4º, 5º lugar. Ninguém duvidava até do Santos na Libertadores. Só falava do Flamengo. Né? Flamengo, Atlético Mineiro. E o Santos ultrapassou todo mundo e colou no Palmeiras. E você vê que gozado, é uma campanha, né? Que você tem que elogiar. E uma coisa gozada, o São Paulo ficou meio para trás dessa disputa, né? Porque o Corinthians foi campeão o ano passado. Aí veio a China, veio a CBF e fizeram o Corinthians uma terra devastada, né? Sobrou ninguém. Então o que vier é lucro, mas pode até ir para a Libertadores. Vamos falar do Corinthians agora. Agora, o Palmeiras e o Santos, não. Estão disputando título atrás de título. Disputaram o Campeonato Paulista, o Santos ganhou. Disputaram a Copa do Brasil, o Santos perdeu. E agora o Santos está na cola do Palmeiras. Quer dizer, uma nova rivalidade surge aí, né? Ou ressuscita, dos anos 60, 70, que eu vi o Palmeiras de Ademir da Guia e Dudu segurar o Santos de Pelé muitas vezes. E agora isso está voltando, né? Legal isso aí, bacana. Bom, o Coringão tem um duelo importantíssimo amanhã em Itaquera. Pega o Atlético Paranaense, que tem apenas 1 ponto a mais e está na zona de classificação para a próxima Libertadores da América. O repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino do Corinthians antes do jogo. Antes do treino da tarde desta sexta-feira começar, o atacante Romero recebeu das mãos do técnico Oswaldo de Oliveira uma placa comemorativa pelos 100 jogos que ele irá completar neste sábado contra o Atlético Paranaense na Arena Corinthians. O paraguaio, aliás, será uma das principais novidades do time nessa partida que é decisiva na briga por uma vaga no G6 pela classificação para a Copa Libertadores da América. Guilherme, o antigo titular, está recuperado de lesão, mas o treinador preferiu manter o Romero na equipe titular. Quem também perde sua vaga é Giovanni Augusto, que cumpriu suspensão contra o Internacional e não vai voltar ao time, vai ficar no banco de reservas porque Oswaldo decidiu manter o Marlone, que foi o autor do gol no jogo contra o Internacional, como titular. Quem volta naturalmente ao time é Rodriguinho, que também não jogou contra o Inter por estar suspenso. Ele volta ao time no meio-campo, com isso o Wendel vai para a lateral esquerda e o Guilherme Arana volta para a reserva. Portanto, o Corinthians, que neste sábado vai enfrentar o Atlético Paranaense, será Walter no gol, Fagner, Wilson, Balbuena e o Wendel formando a linha de 4 defensiva. O Christian como volante. Na linha de 4 do meio-campo, o Marquinhos Gabriel, o Camacho, o Rodriguinho e o Marlone e o Romero no comando do ataque. Do CT Joaquim Grave, em São Paulo, Fernando Gavini. Aí o Marlone não tinha como não continuar no time. Contra o Internacional, diferentemente de você, que viu um Corinthians maravilhoso, eu vi um Corinthians fraco contra o Internacional e que teve no Marlone o grande nome, a tábua de salvação. Porque foi dele o primeiro chute para o gol, com muito perigo, depois acertou uma bola na trave no segundo tempo, fez o gol de pênalti, ele estava inspirado. Não, mas se deslocou foi uma segunda, se movimentou, ele estava inspiradíssimo, tinha sido indicado, né, para o Puskas na segunda-feira e depois à noite foi o nome do jogo contra o Internacional. Então tem que manter o Marlone no time sim. O Corinthians precisa jogar melhor, Chico. Eu, sinceramente, acho vergonhosa a campanha do Corinthians nos últimos jogos. Claro que tem erros administrativos, a direção errou muito, pecou na negociação de alguns jogadores. Vendeu muita gente, falou que era para sanar, sabe, a parte econômica do clube e está trazendo salário, quer dizer, contratou mal o treinador. Tem que botar na conta, sim, do senhor Roberto Andrade, que
reclamou de torcida, porque não podia assumir a responsabilidade. E do Tite também, viu? Não. O Tite andou dando uma entrevista aí, assumindo a culpa do Corinthians estar nessa situação. Porque ele fez um planejamento para esse ano aqui, e no meio da coisa veio a China e depois veio a CBF. Palavras dele. Até digo para você onde foi lá para o Neto na Bandeirantes. Eu estava assistindo o programa e ele falou exatamente isso. Ele falou mais por generosidade, não foi generosidade, né, não. Ele é muito sincero. E nisso aí ele tem razão. Ele atrapalhou o Corinthians esse ano em vez de ajudar. Porque ele não tinha nada que sair de lá, ou mesmo mandar contratar alguns jogadores que foram contratados. Jogadores que não estão ao nível do Corinthians. Então agora quem pegou o abacaxi foi o Cristóvão e agora o Oswaldo. Mas se Deus quiser vai dar Corinthians. Sim, vai dar Corinthians. E o resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com, Palmeiras será campeão brasileiro neste domingo? Sim, 78% dos votos. Bom, gente, hoje é sexta-feira, o Gazeta Esportiva termina aqui, tem o Celso Cardoso no Jornal da Gazeta agora, mas Chico Lang e eu estaremos com você domingão às 9 da noite no Mesa Redonda Futebol Debate, certo, Chicão? Programa especialíssimo para o Palmeiras campeão. Vai, Verdão! Boa noite! Beijo, pizza e champanhe, hein? Tchau!